Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Como assim, Jesus? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 10. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal e também compartilhe com o grupo da família, com os amigos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nós já lemos a Bíblia toda e vamos ler a Bíblia toda novamente. Essa é a segunda série da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. A inspiração para essa live veio primeiramente do meu pai, Manuel Nery de Alencar, que com apenas o segundo ano primário leu a Bíblia toda 3 vezes e me inspirou a ser um amante da palavra. E o tema me veio da inspiração de Neemias 8:8, onde Esdras abre o livro da lei e a Bíblia diz que ele lendo dava a entender o sentido. Ou seja, ele lendo explicava. Então, eu quero convidar você a todos os dias, às 9 da manhã e às 17, participar comigo de uma leitura simples, mas com explicação do conteúdo da palavra. Esdras, naquele momento, ele estava lendo em hebraico e explicando em aramaico, pois o povo não sabia mais a língua original. Tem muitas pessoas que não sabem detalhes da palavra, e essas palavras é que eu procuro explicar aqui na live. Vamos à leitura de hoje, Mateus, capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Um dia um amigo meu, espero que ele assista essa live, que ele vai lembrar que foi ele, ele me ligou porque ele estava tentando expulsar um demônio e era já mais de meia-noite e ele já estava desesperado, estava ali algumas horas. E essa pessoa que estava possessa, eu tinha repreendido esse essa entidade espiritual há quase 10 anos atrás. E eu estava na rede, e você que nasce no Nordeste, que nasce no Piauí e cresce na Bahia, não quer sair da rede assim, por qualquer motivo. E eu falei para ele, olha, coloque aí no Viva Voz. Quando ele colocou no Viva Voz, e eu falei, demônio, em nome de Jesus, saia dela agora. E ele saiu. Ainda me apresentei para ele, eu já te expulsei há 10 anos atrás. Saia dela agora. Online. E saiu em nome de Jesus. Mas, pouco tempo depois, ele retornava. E eu acabei tendo que ir lá para proceder àquela libertação. Mas por que o irmão não fez isso? Ele tentou e não conseguiu. E depois que fui lá, nós repreendemos, saiu, a pessoa foi restaurada. Depois ele perguntou, mas pastor, por que eu não consegui? Eu falei, você não conseguiu porque eu não quis. Porque a palavra de Deus lhe dá essa autoridade. Hoje ele já entende que não precisa me tirar da rede, 1 hora da manhã, para entrar na comunidade, passar no meio de homens armados para expulsar um demônio. Jesus deu autoridade aos discípulos e ele deu essa autoridade a todo servo de Deus, todo crente tem autoridade para expulsar demônio. Se você não usa, o diabo se aproveita da sua ignorância por não usar. Mas você não expulsa porque é bom, porque é mais santo que ninguém. Você expulsa no nome de Jesus. Tá? Deu-lhes poder sobre espíritos imundos e para curarem toda enfermidade e toda sorte de mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão Pedro. Deixa eu colocar meu auxiliar aqui. Ponto. Simão Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João. Olha aí, João. Todo João é gente boa. João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, aquele que levou todo mundo para a casa dele, fez uma célula e apresentou os amigos a Jesus. Jesus disse: os médicos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi o Mateus, o publicano.
Eles fazem questão de dizer, Mateus, o publicano, aquele que era cobrador de imposto, que todo mundo queria pegar e dar. Mas Jesus chamou para ser um dos 12. Tiago, filho de Alfeu, tem dois Tiagos, né? Tiago, filho de Alfeu, tem Tiago, irmão de João, né? E Tiago, filho de Alfeu, é o Lebeu, apelidado Tadeu. Aqui, voltando aqui. E Lebeu, tá? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, né? Que era também chamado de Lebeu, tá? Só recapitulando. Versículo 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Zelote é um tipo de militar, ou de, vamos dizer assim, de miliciano, mais ou menos. Isso aí, era uma força paralela. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Bem, essa missão aqui é específica. É uma missão em Israel. Por quê? Porque o processo da salvação não foi concretizado. Jesus não morreu na cruz ainda. Então aqui ele manda fazer um evangelismo em Israel. É específico. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo aí o mistério? Tá? Eu falo isso porque a gente às vezes usa muito esse texto para a igreja e pode aplicar boa parte do texto. Mas convém ressaltar, né, que nesse momento Jesus está tratando com as ovelhas perdidas de Israel. E indo pregar e dizendo: É chegado o reino dos céus. Da mesma forma que eu disse que o arrependimento, o batismo de João Batista não é o mesmo batismo da igreja, que João Batista estava batizando para preparar a nação de Israel para receber o Messias. E o batismo da igreja é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para reconhecer Jesus como Salvador dos judeus e também dos gentios. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Um poder sobrenatural que Jesus deu aos seus discípulos. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Eu acho que alguns aí de certas catedrais nunca ouviram esse versículo, né? Em especial a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Conta-se uma história que um homem chegou na Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, e amigo do Papa, o Papa o levou em algumas repartições e disse para aquele homem sábio, famoso, o Papa disse: Viste, fulano, a igreja não precisa mais dizer como Pedro disse para aquele coxo, lá em Atos 3, não tenho ouro nem prata. E aquele homem disse para sua santidade: Mas também não tem mais autoridade para dizer: Levanta-te e anda. Os homens que fundaram a igreja, os apóstolos, eram homens simples, como o pescador Pedro, Tiago e João, como o Mateus, cobrador de imposto, mas um homem simples, né? E Jesus está dando aqui, diz: ó, o meu perfil dos meus seguidores é esse. Não possua ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o brilho do seu alimento. Ou seja, eu vou cuidar de vocês, onde vocês chegarem vão lhe oferecer comida. É assim que eu quero. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ou seja, aquele que recebe um pregador, um missionário, ele é uma pessoa digna de muita honra. Então Jesus disse: ó, selecione quem vai receber vocês, porque são pessoas que vão sustentar. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se na casa e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aqui vai uma lição.
A nossa saudação, isso aqui não é, vamos dizer assim, um mandamento, mas é uma instrução de como você deve saudar. Nós, assembleanos, saudamos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Né? Tem até uma música aí. A paz do Senhor. Outros falam graça e paz. Eu costumo dizer paz seja convosco, que era a saudação do próprio Jesus, que é a mesma paz do Senhor. Mas quando o pregador assume o microfone e diz, eu vi o microfone aqui, olha ele aqui, esse aqui está desativado porque estava dando muito barulho. A paz do Senhor. Quando diz a paz do Senhor, os irmãos dizem o quê? Amém. Não adiantou nada. Se ele cumprimenta com a paz do Senhor, você diz para ele a paz do Senhor também. A gente procura de vez em quando ensinar isso na igreja, porque é o correto. Você não tem que dizer amém. Só que o pregador, o cabeçudo, aí ele já diz, irmãos, a paz do Senhor, amém? Aí todo mundo vai dizer amém. Aí estragou tudo. Oh, meu Deus. Você não tem nada que dizer amém. Você tem que dizer a paz do Senhor. Aí a pessoa de lá diz a paz do Senhor. Ou seja, paz para lá, paz para cá. Está entendendo? Se você diz a paz do Senhor, amém, pronto, ficou a paz só com eles e não veio para você. O certo é você dizer a paz do Senhor e a igreja dizer a paz do Senhor. Vem cá, João Neres auxiliar. Pronto, a lei. Versículo 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Tem um chinelo aqui, cadê? Aqui, ó. Sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Qual cidade, Jesus? Que não receberam os missionários. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Tem outra tradução que fala simples como as pombas e prudentes como a serpente. Quem isso, pastor? Jesus comparou o crente com serpente? Quer dizer, não, gente, calma, 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 crente. É porque isso aqui é uma comparação, é uma figura de linguagem. A serpente é um animal super cauteloso, prudente. Ela dá o bote na hora certa. Tá? Ela se enrola ali, ela sabe o tamanho do bote dela. Ela só vai na hora certa. Ela é prudente. A pomba é um animal muito simples. Então Jesus está fazendo um contraditório. Ó, sejam simples, mas não sejam bobo. Entendeu? Sejam simples ou simplices como as pombas, mas sejam prudentes como a serpente. Eu, João Nery, já fui muito simples, já fui muito enrolado. Pessoa que chegava para pedir dinheiro na igreja, eu acreditava em todo mundo. Tem que ser prudente como a serpente. É isso que Jesus está nos ensinando. Versículo, epa, vou achar aqui, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão em suas sinagogas. Sinédrio era um tribunal, digamos assim, jurídico religioso, né? Sinédrio, um tribunal com anciões, com escribas, com sacerdotes. Juntos eles formavam alguns fariseus, né? Dizem que Paulo, o Saulo de Tarso, era membro do Sinédrio. Tá? E nos açoitarão nas suas sinagogas, que era uma espécie de igrejinha onde se estudava a lei no dia de sábado. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Não se preocupe, que eu vou colocar as palavras certas. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala por vós. O Espírito aqui está com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão,
e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Jesus está falando aqui de coisas que irão acontecer, algumas coisas que já aconteceram na história da igreja, outras vão acontecer durante o período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada e alguns ficarem para trás. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Odiados sereis de todos por causa do meu nome. Vocês perceberam como nos últimos dias, depois daquele ataque do 7 de outubro, como o ódio por Israel aflorou na Inglaterra, na Alemanha, vários lugares da Europa, passeatas com milhares de pessoas, até no Brasil, defendendo terroristas e desejando a morte de Israel. Por que tanto ódio contra Israel? A explicação é que nós estamos no fim dos tempos. E um dos sinais do fim dos tempos é que nós seremos odiados por causa do nome do Senhor. Nós, igreja, e nós, Israel. Ok? Israel, nação, e igreja, nação santa. Porque a cultura que nós praticamos e que dominou o mundo é a cultura cristã e judaica, ou a cultura judaico-cristã. E essa modernidade, esse progressismo quer acabar com essa agenda judaico-cristã, com essa doutrina judaico-cristã, né? E, por conta disso, existe um verdadeiro ódio, um ferrenho contra Israel e contra a igreja. Isso é o quê? É sinal do fim dos tempos. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aleluia. Então, Jesus está falando aqui especificamente para a nação de Israel. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não chamaram Jesus lá atrás? Os fariseus que nunca expulsaram demônio disseram, ele expulsa demônio por Beelzebu. Então Jesus está dizendo, se chamaram a mim assim, imagine vocês. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na política brasileira, tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, nada há encoberto que não seja revelado. Fique tranquilo. Ah, mas isso foi assim, não foi assim, isso é mentira, isso é fake news. Ei, quem é você? Você é adivinhão? Você não sabe. Se você não viu, se você está acreditando só numa notícia, né? Seja de quem for, você está fadado a estar enganado, né? Mas, em algum momento, tudo que está encoberto será revelado. E o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre telhados. Tem um líder aqui, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que ele tem um grupo Pregadores do Telhado, né? John Ribe Palharim. Ele usa muito ilustrações do reino de Deus. Muito bom. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Senhor Deus. O diabo não tem condições de fazer isso, tá? Temos que temer a Deus. 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29. Deixa eu ler para você em outra tradução, só para nós vermos aqui a diferença.
Mateus, capítulo 10, versículo 29. Aproveite aí, compartilhe com os seus irmãos e amigos a live do pastor João Neves. 10, 29. Deixa eu colocar aqui na NVT. 10, 29 na NVT. Diz assim a palavra de Deus. 24, 26. Cadê o 29? João Neres. Achei. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre. Uma moeda de cobre? Ele pergunta. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Então, o ceitil é uma moedinha de cobre, tá? Não se vende 2 passarinhos por uma moedinha de cobre. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Graças a Deus. Aleluia. Eu me lembro que com os meus 17 anos, não faz muito tempo, eu tinha muito cabelo aqui. Eu me lembro que quando eu entrei na Marinha, meu amigo Hélito, você está assistindo essa live? O Hélito estava lá, João Cardoso também estava. Eu tinha um cabelão, vocês não vão acreditar, mas o meu cabelo estava bem aqui, ó. Sabe, Roberto Carlos? Ai, meu Deus. Varão que parecia com Roberto Carlos, só Jesus. Meu cabelo estava assim, ó, quase estilo Roberto Carlos. E aqui era cheio, né? Aí o camarada lá da barbearia veio por aqui pelo meio e fez assim, ó, zzz. Depois ele fez assim, ó, zzz, uma cruz de Malta, fez uma cruz do Vasco na minha cabeça. Depois ele tirou o restante. E eu fiquei sem cabelos. Triste, né? 1985, dia 7 de agosto de 1985, esse ano a minha turma vai fazer 40 anos e nós vamos comemorar, se tudo der certo, vamos comemorar lá em Brasília, onde está o nosso amigo Dr. Edmilson, advogado, um dos membros da turma, um grande homem, é baixinho assim de estatura, mas um grande homem, vai nos receber lá em Brasília como anfitrião. Bem, os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu já dei um trabalho aí, os anjos, né, para contar, porque eu tinha mais, aí foram caindo, caindo, né? Mas tem um anjo contando aí. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se ele cuida dos passarinhos, quanto mais de nós, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu gosto muito de citar esse versículo no momento do apelo, porque a pessoa fica lá atrás e diz, mas por que eu tenho que ir lá na frente? Porque a confissão é pública. Você tem que confessar publicamente que recebe Jesus como Salvador e Senhor. Que o homem pecou em público lá no Éden, Deus julgou em público, né? De ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E agora, quando você confessa em público, você vai ser perdoado. Porque Jesus também executou a salvação em público. Ele disse, está consumado, tetelestai, em público. Isso é jurídico, ok? Por isso temos que confessar publicamente o Senhor. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos serão os seus familiares. Já começou isso, com essas ideologias malucas, né? Muitos acham que os judeus estão errados, mesmo a Bíblia falando que é o povo de Deus. Muitos acham que os terroristas é que estão certos, né? Então, existe um ódio contra judeu e contra a igreja. Isso é final dos tempos, é sinal do fim dos tempos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama a filha, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. Eita, gente. Peraí, agora eu me enrolei. Peraí, deixa eu ver. Saiu aqui, lá de sem eu querer. Vou voltar aqui no... Acho que estava no 35. Vou ver aqui. Vamos lá? Deixa eu ver aqui onde eu estava. É o 35? Contra a sua sogra, que eu já li. 36, seus familiares. Não é digno de mim, eu estava no 37, né?
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, tem um requisito aqui para você ser digno de mim. Tem que deixar pai e mãe, tem que tomar a cruz, tem que negar a si mesmo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E aqui, por inferência, você entende. E quem rejeita o profeta, na qualidade de profeta, está recebendo o juízo de Deus sobre a sua vida. Quem não recebe o justo, recebe o juízo. Ok? Por inferência se entende isso. Deus, quando apareceu para Saulo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava perseguindo Jeová? Não. Ele estava perseguindo a igreja, nós. Então, quem recebe o profeta, recebe galardão de profeta. Quem não recebe, recebe também a punição por não receber um profeta. E qualquer que tiver dado um só que seja copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, na verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Está aqui um copo de água fria, aleluia. Um copo de água fria, oh, coisa boa. Aleluia, glória a Jesus. E aqui nós acabamos o capítulo 10 de Mateus, 26 minutos, tá bom demais. Vamos ler a Bíblia toda? Nós vamos ler a Bíblia toda. Nós já lemos uma vez e estamos lendo pela segunda vez. É lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 10. Pai, eu quero orar pelo teu filho, pela tua serva. Pedir que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua empresa, seu emprego, seu empreendimento, também o seu ministério, sua vida espiritual, sua vida financeira. Que o Senhor abençoe os teus servos. Abençoe também o Brasil, tenha misericórdia dessa nação e guarde a cidade de Jerusalém, cidade amada, cidade do grande rei, cidade de Davi. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Se você disse amém, compartilhe essa oração na oração daqui a pouco. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja com você.